Eu sou poeta, já faz um bom tempo, publiquei meu primeiro livro em 2005, publiquei o segundo, Fundo Falso, em 2018. O terceiro livro é o que tem mais diretamente a ver com esse tema, que é o Continuar a Nascer. Esse livro eu escrevi a partir da experiência, eu tenho uma filha de 5 anos, Manuela, e eu escrevi a partir da experiência da gravidez e do nascimento dela. E eu nem sabia o tanto que é apropriado, né? Porque é realmente algo que não acaba, esse nascimento, esse renascimento. Então é um pouco um relato desse período, mas assim, claro, procurando dar um tratamento estético e muito impactada pelas transformações do corpo. Então meu terceiro livro é esse, Continuar a Nascer. E esse nome eu tirei de um poema do Ricardo Aleixo, e eu nem sabia o tanto que ele era apropriado, porque esse tema continua se desdobrando, é uma coisa que continua atravessando a minha escrita. Muito também porque eu não achava, talvez, porque essa experiência fosse me impactar da forma que me impactou, porque foi realmente muito transformadora e de um jeito diferente do que eu imaginava. E eu penso agora essa questão da maternidade não só como um tema na literatura, mas também do ponto de vista formal. O que isso tem mudado na minha escrita? Porque se antes eu tinha um tempo para... Claro, a gente sempre tem muitas coisas para fazer, mas bem ou mal tinha um tempo para parar, me recolher, escrever, pensar, elaborar. Eu aprendi um pouco a escrever agora no meio do turbilhão. E é um pouco isso que eu tenho pensado e está até virando parte do tema do meu doutorado em criação literária. Como que tem se dado a escrita dessas mulheres poetas, o que é a maternidade, não só a maternidade, a maternagem, porque aí a gente pode incluir também mulheres não mães, homens, o que esse cuidado com crianças e bebês permite de elaboração também formal no texto. E o que eu tenho trabalhado? É muito essa questão exatamente desse desvio, dessa deriva, de a gente estar vendo o mundo tanto a partir do nosso próprio olhar, quanto a partir do olhar da criança. Então tem, por exemplo, uma artista, a Cecília Cavalieri, que fala em perspectivismo materno, pegando a teoria do perspectivismo, do Viveiros de Castro, e discute como que seria, ela faz essa transposição para esse universo. Então, como que é ver ali desse outro ponto de vista somado ao nosso, como se a gente ganhasse um outro olho, como se ganhasse outros sentidos. E eu tenho tentado trabalhar muito nessa linha, porque a gente fala muito do que a maternidade tira da gente, né? Quando a gente pensa em trabalho, em escrita. A gente tem muito menos tempo. Em geral, na maioria dos contextos sociais, a divisão de tarefas ainda é muito desigual, mulheres muito sobrecarregadas, a gente consegue dormir mais, tudo isso a gente sabe. Mas o que isso significa também como potência? Tem uma representação de uma das reclamações mais clássicas, né, nossas. Poxa, eu quero fazer uma coisa e tem que pegar uma vassoura e varrer. E a vassoura aí representando todos os trabalhos do cuidado em geral, né? Então, essa escrita, num primeiro momento, é uma escrita que é impedida, que é suspensa. Só que, ao mesmo tempo, essa cozinha varrida de tigela já é diferente da cozinha de tigela intacta. Já é um local propício à escavação e estudo. Então, assim, é como se aquele convívio ali de mãe e filha já abrisse aí uma outra temporalidade, uma outra experiência, uma metamorfose, de certa forma, do próprio espaço e da própria vivência. E é isso que eu tenho percebido no trabalho, e aí como eu sou da poesia, né, meu foco maior é a poesia, no trabalho de muitas escritoras, especialmente poetas, tem essa potência, essa vivência aí compartilhada, porque tem sim, claro, o teto que nunca mais é só nosso, pensando lá no livro clássico sobre essa questão da Virginia Woolf, que de certa forma nunca foi só nosso, né, também, aí tem alguns textos contextualizando isso, mas é muito mais nosso do que antes da gente ser mãe. Só que, ao mesmo tempo, tem uma multiplicação dessa experiência que eu acho que é uma coisa muito rica do ponto de vista criativo e do ponto de vista identitário, que aí é outra inversão que eu penso muito, porque é outra reclamação constante, né? Eu não sei mais quem eu sou depois que eu sou mãe, eu me perdi, eu não sei mais, eu não
não vejo mais meu papel de mulher representado, eu estou perdida nessas atividades e tal, e que obviamente é legítimo, e obviamente se a gente está podendo ver um pouco além disso também, é porque a gente tem uma parte material e prática da vida resolvida, e quem está ali no sufoco, a vivência é outra. Mas considerando aí essas necessidades básicas, mínimas, satisfeitas, que seria o tal do teto todo nosso, né, de certa forma, essa vivência multiplica muito a nossa possibilidade e a nossa identidade. Então eu tô vendo, por que estou olhando mais para você, porque você está falando disso, resolvi fazer um outro curso, comecei a escrever, quero fazer outras coisas. Eu acho também que é um espaço, assim, quando a gente começa a transformação toda, no caso de quem é mãe biológica, desde a transformação do corpo e a transformação toda do cuidado, e ver uma outra criança crescendo e acompanhar isso de perto, é um jeito de a gente estar se olhando também o tempo todo, né? Se olhando no espelho o tempo todo, entendendo quem a gente é. Então, tem esse lado de uma certa perda de identidade, mas na minha experiência pessoal, eu sinto muito como uma afirmação da identidade também. Não sei como vocês percebem isso. Tem um lado muito importante de potência criativa de novo, voltando para isso. Aí não necessariamente, estou falando da escrita porque é onde eu me situo, mas pode ser a criatividade em outras artes, ou a criatividade para a vida mesmo, porque é isso, né? É uma pessoa que chega ali, de repente, desorganizando tudo. E aí eu lembro, por exemplo, do Tunga, aquele artista plástico importante, ele falava assim, não, eu gosto de criar na bagunça, não é? Eu preciso da bagunça para criar, não é desorganização, não. É a bagunça mesmo, é o encontro, porque isso provoca um encontro inusitado entre coisas. Isso é muito de artista, né? E a arte é muito essa relação, né, que de repente se estabelece, mas eu acho que isso é importante para a vida também, porque na vida a gente fica às vezes muito naquele caminho, e aí chega uma criança... Endurecido, né? A gente vai se endurecendo. Inventa, né? E aí eu acho assim, a gente devia aprender muito mais com as crianças do que elas com a gente, num certo sentido. Porque minha filha já tem 5 anos, eu já começo a ficar apavorada com a próxima escola, porque às vezes eu tenho a sensação que a gente vai estragando assim, as pessoas. A máquina procura sua existência. Você está ali, pequena mancha à espera de corpo. Está ali, no fim da seta, que atravessa a noite do útero. O médico aponta. Este é o embrião. Desenha a reta branca que não condiz com o movimento da gestação. Labirinto em mutação, jogo de sombras, vejo em contraste. O sangue não será perda, é antes ninho. Você escolhe um lado, fixa-se. O sangue é o sinal que emite. Primeiro ensaio de comunicação. Os ouvidos da máquina chegam ao seu coração. 2 vezes mais rápido que o meu, descubro. A velocidade é inversa ao tamanho. Penso em abelhas, flores, colmeias. Sinto um peixe abissal. Você é do tamanho de um grão de ervilha, de um grão de lentilha. Toda comparação é vegetal. O corpo, alimento, destrói as simetrias. O coração como útero, como um punho. Mas o útero se expande espalmado, envolve você em casulo. O coração repete o ato, envolve-nos. As mãos se confundem e pulsam, tecem outros nascimentos, palavras, sonhos, gestos. O corpo destrói as defesas, as separações. Então, assim, uma mesma experiência eu peguei de um ponto de vista ali, que assim, como vocês estão interessadas nessa questão da escrita, é um exercício interessante também. Por exemplo, aí o primeiro poema, aqui do primeiro dos livros da série, de 2010, ela estava com um filho pequeno e o outro recém-nascido, vocês vão ver que tem muito mais essa cara, assim, não é exatamente o poema, eles mesmos definem aqui a coleção, assim, estes lugares onde eu não estou trazem uma experiência literária plural, misto de crônica e diário, poesia e prosa, formam uma espécie de relato de viagem, com textos escritos na distração do instante, postados originalmente em blog no meio dos afazeres cotidianos. A descoberta do mundo pelas crianças, as dúvidas e os sonhos, o vivido e o imaginado, o visto e ouvido, tudo ganha um outro olhar nesses relatos, ora profundos, ora singelos, que revelam uma inquietante familiaridade, por aí vai. Mas é isso, assim, então não são textos... Nem se filiam diretamente a um gênero só, apesar de estar num formato aqui de poesia, mas tem bem essa cara do
coletar um instante. E eu acho, assim, uma coisa que me interessa muito, extremamente bonita, porque é isso, né? Acho que a poesia tem muito a ver com isso também. Às vezes, nem necessariamente precisa ali dessa associação indireta, inusitada, da metáfora, da analogia, do desvio. Às vezes, simplesmente pegar uma cena que passa despercebida e dar a ver, às vezes isso já é o movimento ali do trabalho artístico. Enfim, todo mundo tá tão na vida louca, e é celular o tempo todo, e trânsito, tudo tão no automático, que eu acho que filhos podem ser um caminho muito interessante de entrar num outro tempo e desautomatizar as coisas um pouco, né? Então, ao invés de estar fazendo ali, eu acho bonito também na hora que ela fala assim, ela senta tão lentamente que eu, não lembro a expressão que ela usa, mas tomo cuidado para não agitar seu mundo, né? Que essa coisa assim, muito delicada, muito reverente também com o espaço do filho. Então, assim, eu acho que os filhos, obviamente, existem 1000 caminhos possíveis. A maternidade tem sido um caminho importante para mim, obviamente não é o único, mas eu acho que é um caminho muito potente. Eu acho que a maternidade tem sido pouco dita nesse lugar, assim, que eu acho que é um lugar, inclusive, de enfrentamento de um certo sistema. Hoje aconteceu a 2ª edição da oficina Continuar a Nascer, Maternidade Escrita, um misto de oficina e de curso, que se propõe a pensar a maternagem, a maternidade como potência criativa, como um caminho também de escrita. Então a gente debateu uma série de poemas, principalmente em torno da questão da maternidade, propus também alguns exercícios, e é um trabalho que eu já venho desenvolvendo a partir da minha pesquisa, e foi muito bom aqui trocar, é a primeira vez que esse encontro acontece presencialmente, aí fui muito bem acolhida aqui na biblioteca.